TVR está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a Lorena Stark Schmidt. Lorena, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do programa. É um prazer estar aqui com você. Bom, a senhora é natural de Blumenau, blumenauense mesmo. Blumenauense, nascida em Blumenau, morei 12 anos em Curitiba depois de casada, mas voltei para minha terra natal. Família tradicional, que é a família Stark, né? Sim, meu pai foi dono do Café Pinguim. Famoso, né? Famoso. Dos antigos, muitos lembram do Café Pinguim. Era um ponto de encontro dos homens para tomar cafezinho, fazer um lanche. E a característica da época é que as senhoras, quando iam fazer compras na Rua 15, não passavam na calçada do Café Pinguim porque tinha muitos homens. Então, atravessavam a rua e passavam pelo outro lado. Para os mais jovens, aqueles que não conheceram, né, o Café Pinguim, fale um pouquinho da localização e além desse ponto de encontro dos homens, o que ele oferecia? O café também, ele era um chamariz? Por si só era um ponto de encontro? É porque na época o meu pai foi a São Paulo e comprou a primeira máquina de fazer cafezinho que veio para Blumenau. E ficava bem no centro da cidade, ali nas imediações no centro das lojas de eletrodomésticos ali. E era o ponto de encontro de médicos, de vereadores, de políticos e também de pessoas mais simples. Lembro nos dias de procissão, que quando terminava a procissão, então todos se reuniam ali para fazer um lanche e para conversar. Os homens principalmente para trocar as ideias do dia a dia, fazer as fofocas. E era um local muito bem frequentado e todos conheciam o Café Pinguim na Rua 15 de Novembro. O Café Pinguim que ficou famoso, teve vida longa não? Teve, depois o meu pai vendeu. Mas continuou como Café Pinguim durante alguns anos e o meu pai construiu na época o City Hotel, que fica no final da Rua Ângelo Dias. Ele e a minha mãe estiveram muitos anos lá dentro e hoje em dia meu marido e eu continuamos com as atividades no hotel. Tocando os negócios da família. Sim. Lorena, e lá no Café Pinguim a senhora chegou a ajudar o pai, a mãe? Era só o pai, a família? Era a família. Não, eu era criança, eu era bem criança na época. Mas lembra bem? Lembro muito bem, no cineminha na rua, aos domingos à noite. E era bem ali de frente e lembro muito bem daquela época. Pois é, falar em cinema era pertinho do Cinebush, né? Um pouco mais aqui para o centro, não sei lhe dizer agora exatamente, na casa da Companhia do Homem, eu acho que é ali a loja, não, né, digo, que a é proximidade, referência. né? Sim. Rapidinho, ou seja... E sobre o Cinebush? Porque ali também eu entrevistei muitas pessoas, né? Que inclusive deu o primeiro passo para o namoro, até para casamento no Cinebush. Era uma época, né, muito bonita, pelo menos é o que contam. Era mesmo? Era. A gente tem boas lembranças. Eu adoro as fotos de Blumenau antigamente, porque eu gosto de olhar e me localizar na época. Então, o cineminha primeiro, quando a gente era menor, às 2 horas da tarde, os filmes de mocinho e bandido, né? E depois a gente já passou mais para o cinema da sessão das 4 horas. E depois, à medida que fomos crescendo, então, minhas amigas e eu, então, no cinema das 7 da noite. E até os 18 anos, quando eu me arrumava para ir ao cinema, meu pai me olhava e dizia, vai tirar esse batom. Que a minha mãe emprestava o batom dela. Aí eu tinha que tirar. E com 18 anos, ele me deu de presente um batom. Olha, então, a partir dali, eu pude usar o batom. Agora, nessa época, né? As mulheres tinham uma característica, acompanhando cada época, tem lá a sua moda, né, que faz a diferença. Era difícil para se produzir, porque a senhora disse que tinha que se arrumar para sair aqui e ali, cuidar do cabelo como a mulher cuida hoje. A mulher, por natureza, tem essa vaidade. Mas as roupas,
Se fazia em casa ainda? Tinha alguém que costurava? Era possível chegar na loja e comprar o vestido pronto? Era muito difícil comprar vestido pronto. Nós só tínhamos uma loja aqui, praticamente, que tinha roupa pronta. Então, todo mundo tinha sua costureira. E na época a gente ia a bailes, cada baile tinha que ser um vestido novo. Então, mas era muito bom aquela época, porque as amizades e tudo, para sair a gente se reunia finais de semana, mas também não saía tanto, porque a moça era bastante vigiada na época, né? Não é como hoje que para tudo se sai, qualquer hora do dia ou da noite, né? Mas eram épocas muito boas. Assim como a moda, né? Da época, os hábitos e costumes, né? Aquela educação que imagino bem mais rígida do que agora, né? Nem se compara. Nem se compara. Era o quê? Era uma proteção. Hoje a senhora é mãe, imagino que a avó já ou não? Ainda não. Mas mãe, né? Mãe, sim. Era um jeito do pai e da mãe de proteger os filhos, principalmente as filhas, ou apenas acompanhavam os hábitos e costumes da época? Naquela época a moça era mais resguardada, os pais, no início saíam só com os pais. O meu pai foi bastante inovador, porque ele sempre quis ter filhos homens. E eu sou a mais velha, mulher. Minha irmã depois também, mulher. Mas com 15 anos ele fez para mim aquilo que ele faria para o filho homem dele. Ele me deu o carro para eu dirigir já com 15 anos. Então, na época não se pedia carteira de motorista. E então, Rua 15 para cima e para baixo, de carro, passeando, né? Era muito legal. E depois, com 18 anos, é claro, eu fiz a carteira, e daí eu fui também parada pela primeira vez pelo guarda de trânsito. Mas antes disso, ele me deu, eu tinha uma certa liberdade, mas era uma liberdade vigiada. Até porque naquela época, que época era essa? Anos 60? 60, 70. Era uma sociedade educada, de famílias próximas. Sim. Não tinha tanto perigo como tem hoje em dia, né? Verdade. Mesmo assim tinha o zelo, esse zelo do pai e da mãe. Fiquei curioso. A senhora falou que ganhou um carro. Lembra do modelo do carro, não? Um DKV VMAG. Olha, que cor? Verde com uma capota branca. Bom, a senhora fazia sucesso, então. Eu era a menina do DKV. Que legal. Mas como a gente também tinha parentes em Timbó, tinha amigos em Pomerode, então também íamos a baile, muito Timbó, Indaial, Pomerode, que naquela época os bailes não eram como hoje em dia, que todo final de semana tem balada. Então, um baile por mês, pelo menos, a gente ia. Com as amigas e os pais juntos sempre. E pouca gente tinha carro, né? Pouca gente tinha carro. Poucas estradas pavimentadas. Ou uma poeira daquelas. Poxa, arrumava o cabelo, fazia toda aquela maquiagem aí. E ainda o detalhe, o cabelo... E o carro sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. E o cabelo era desfiado, enrolava com cerveja para ficar durinho e depois punha laque. E não podia mexer no cabelo porque senão desfazia. Que trabalho, hein? Tinha que ir muito bem arrumada ao baile. Bom, vamos falar um pouquinho da tua formação, a escola. Como a senhora morava? Sempre morava no centro, Sempre né? morei no centro, agora que virei bairrista. Mas sempre morei no centro, ali nas imediações da Rua 15, Ângelo Dias, na antiga Rua Maranhão, que hoje é a Dr. Luiz de Freitas Mel, mas sempre neste miolo ali. Sim. E estudou aonde? Colégio Sagrada Família, desde o jardim de infância. Pertinho também, do Isso, ladinho? tudo pertinho. E fiz o colégio normal para ser professora. Aí fui professora no Machado de Assis, no João Wiedemann. E nesse meio tempo abri o curso de pedagogia na FURB. Então eu fui da primeira turma de pedagogia da FURB. Em seguida casei. E como meu marido ainda estudava em Curitiba, a gente foi morar em Curitiba, moramos lá 12 anos. Ali já começou a construir família. Sim. Quantos filhos? Eu tenho 3. O meu mais velho, que é o Julian, que é o deficiente intelectual, e depois eu tive gêmeos.
Os dois meninos, inclusive, praticavam remo, né? Sim, foram da equipe de remo do América. Pois é, quando a senhora falou em bailes, eu queria lhe perguntar, aproveito a oportunidade. Na época, o Clube América ainda era famoso também em organizar bailes, né? Sim, lá eu ia de vez em quando porque tinha aula de dança. Onde é que era a sede naquela época, o salão Ali onde tem do lado da cervejaria, onde tem aquele prédio que teria que ser implodido. Ainda é lá hoje a sede? Ainda é embaixo. Mas naquela época era lá já também? Era lá, já era lá. Ali que rolava os bailes, né? Aí Carlos Gomes, Ipiranga. Assim, Blumenau era uma cidade bastante pequena, todo mundo se conhecia na época. E moravam quase todos perto do centro ali. Então, a gente encontrava as mesmas pessoas em todos os lugares. Os jantares, aqueles eventos de famílias também devem ter sido marcantes, né? Também. Imagina Natal, Páscoa. Sim, né? daí os parentes se reuniam e a gente se visitava mais na época. Os parentes se visitavam, os tios, os primos, nós estávamos sempre juntos. E hoje em dia, cada um para o seu lado, né? Não tinha televisão, não tinha internet, nem computador? Não, era conversar mesmo. Aquela conversa assim, no pátio de casa ou dentro de casa? E quando veio a televisão para Blumenau, então a gente se visitava também, porque alguns tinham, outros não tinham, então para assistir televisão na casa dos outros. Na sua família demorou um pouquinho para chegar? Não, meu pai foi um dos primeiros a comprar. Olha só. No início não se via nada, não tinha nem imagem, mas a gente ligava para ver se entrava alguma imagem. Até ali o rádio era muito ouvido em casa, né? Sim, entre as famílias. Nessa época daí apareceu o rádio portátil, né? Também foi uma inovação, mas se ouvia muito rádio, as novelas no rádio. Hora do Brasil a gente ouvia naquela época porque não tinha muita coisa para fazer. E a cidade em si? A gente já falou de carro, falamos da convivência das famílias, da época. O comércio da nossa cidade? Poucas casas e tradicionais? Relembrando, a gente tem pena das coisas que foram acontecendo quando a cidade cresceu. As lojas tradicionais de Blumenau praticamente não tem mais nenhuma. Então, claro, o comércio está bem diversificado, mas nós tínhamos lojas tradicionais onde a gente sempre comprava, também tinha a venda onde íamos fazer as compras, a feira que a minha mãe já ia de madrugada para comprar os artigos que os colonos traziam. E era uma vida diferente da de hoje. Parece que o tempo não era tão curto. Hoje em dia o tempo não dá tempo para nada. Poxa, mas não faz tanto tempo assim também, né? Os anos 60, 40, 50 anos atrás, né? Mas faz bastante tempo. A cidade se desenvolveu bastante. E qual era, digamos assim, a principal casa de comércio da cidade para a época? Para a época nós tínhamos ali no centro as Casa Paiter, a matriz e a filial, Casa Birger, alguns bancos eletrodomésticos naquela época, não tenho lembrança de alguma loja. Além do Cine Bush, que nós falamos, também tinha o Cine Blumenau, que era no alto da Rua 15. Ali tinha a Willy Sievert, né, que era famosa. Exato, E assim, algumas relojoarias, joalherias, a Schwab. Que ainda tem. Isso, como ainda Isabel, tem. Pois é, e aí, deixa eu lembrar aqui, já tinha, por exemplo, HM? Já tinha HM e Prosdóximo, lá que se comprava os eletrodomésticos, exatamente. Aí nós tínhamos a Friamberia Seleta, ali também no centro, a Sorveteria Flórida, o Tenges, onde a gente também ia aos domingos tomar um sorvete. Bem na frente da matriz, né? Bem na frente da matriz. Não que eu vivi na época, é que eu entrevistei alguém que me contou isso e muito mais. É que cada um que senta aqui no programa acaba revelando curiosidades e fatos. Lorena, vamos, já que a senhora falou em café, tomar um cafezinho? Pois não. E aí voltamos na sequência para continuar essa conversa, pode ser? Ok, muito bom. Lorena Stark Schmidt, a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Depois do café, a gente volta. Até já.
Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a Lorena Stark Schmidt, uma pessoa conhecida na cidade, não só por ser blumenauense, mas pela atividade também que realiza na APAI. E essa relação Lorena-APAI vai de longa data, né? Já fazem quase 30 anos. O meu primeiro filho tem deficiência intelectual. E quando nós voltamos para Blumenau, ele primeiro frequentou uma outra escola e depois veio para a APAI. E eu vim para ajudar no Clube de Mães. E nós tínhamos um presidente que atualmente é o presidente da Federação Estadual das APAIs, seu Júlio César de Aguiar, era presidente da APAI aqui na época. E ele brigava com o Clube de Mães, porque o Clube de Mães queria máquina de costura nova, queria uma sala mais bonita, e ele disse que a gente incomodava muito. E que, para se vingar, ele ia convidar uma delas para fazer parte da diretoria, para ver como é que funcionava a APAI, como é que era dirigir uma APAI. E me convidou. Aí, na primeira reunião, eu vim como suplente do Conselho Fiscal. E na segunda reunião já fui promovida a primeira diretora secretária. E desde lá ele não se livrou mais de mim, porque até hoje ele é presidente da Federação Estadual das APAIs e eu faço parte, além da APAI de Blumenau, também da Federação Estadual das APAIs. E a senhora está na presidência da APAI pela terceira vez? Pela terceira vez. 2 primeiras gestões, a partir de 2002, e por força do estatuto eu tive que sair, continuei na diretoria, e voltei agora, no início do ano passado, novamente. Pois é, e a APAI está completando 50 anos, meio século, né? Tem gente que começou aqui a frequentar a APAI junto com o surgimento da entidade? Temos 3 alunos que começaram conosco. O Beno, a Bela e o Ademar. Estão aqui há 50 anos. A senhora tem lembrança de como começou isso tudo? Começou no bairro Garcia, na casa do Dr. Carpreso, tanto que o nosso instituto leva o nome da esposa dele, Dona Estela Maria Caro Preso. E de lá, como o ambiente ficou muito pequeno, por sensibilidade de um prefeito nosso na época, Evelásio Vieira, ele doou o terreno onde a APAI está agora instalada. Aqui na Vila Nova. Aqui na Vila Nova. E aí começou pequenininho, com uma Kombi transportando os alunos, e hoje em dia temos uma frota de 7 veículos, 4 ônibus de transporte, 4 ônibus grandes e 3 carros menores. A senhora tem números de quantos alunos frequentam aqui? Quantos funcionários, professores? Aproximadamente 420 alunos, temos 52 professores que são cedidos pelo Estado e profissionais temos 64, nesse se conta o pessoal de limpeza, escritório e os nossos doutores, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psiquiatra, assistente social, pedagogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentista, odontóloga. Então, atividade o dia inteiro ou a semana toda? A semana inteira, o dia inteiro. Temos turmas de manhã e turma à tarde. Alguns alunos vêm em dias alternados conforme o programa que eles exigem. E dependendo do grau do problema, exato, eles estudam e trabalham. Temos alunos que foram encaminhados para o mercado de trabalho já. Temos alunos em supermercados e também em indústrias. E
os pequenos, que são os nossos bebês, tem programas aqui. Quanto antes é feito o desenvolvimento deles, melhor. Os que precisam, os que estão aptos de ir para o ensino regular, vão para o ensino regular. Os mais comprometidos só que continuam conosco. E depois os mais que já passaram da idade escolar. Então tem as oficinas, o centro de convivência e diversas atividades. Como é que é essa convivência, né, com esses alunos, frequentadores aqui da PAI? A senhora que está aqui, como disse, há quase 40 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30. Quase 30, é. Mas daqui a pouco, não abrir e fechar os olhos, já bate os 40. Porque o tempo voa, né? A gente não consegue se desligar. É um trabalho voluntário que nós, a diretoria, fazemos. Nós temos o Clube de Mães é voluntário aqui. Temos senhoras da sociedade que são voluntárias, que fazem as nossas promoções. E a diretoria toda é voluntária. Fora alguns voluntários que vêm ajudar, às vezes na costura ou alguma outra atividade. E quando a gente começa, a gente não se desliga mais. Eu percebo na sua fala, e não precisa nem, né, ter um olhar clínico para perceber isso, que há uma relação de amor, de paixão com a PAI, até pelo tempo de casa, mas por tudo o que a senhora já contou, inclusive com o problema do menino, né? Eles precisam do apoio das suas famílias, de profissionais, e eles precisam ter uma escola onde eles vêm, onde eles são bem atendidos. Nós prestamos um serviço de excelência aqui na PAI, somos referência no estado, a gente se orgulha muito disso. É muito trabalhoso. Inclusive os profissionais é que são os verdadeiros heróis, porque trabalham no dia a dia com os nossos alunos. A diretoria busca recursos. Muitas vezes temos bastante dificuldade de conseguir esses recursos, mas as vitórias, tanto no desenvolvimento dos nossos alunos, cada nova conquista deles, cada novo passo que eles dão no seu desenvolvimento, e as vitórias em nós podermos proporcionar tudo isso para eles, são muito grandes. Qual é a reação, Lorena, de uma criança que vem aqui, que frequenta a PAI e depois, como a senhora disse, ela vai para o mercado de trabalho? Qual é a reação dessa criança e da família dessa pessoa? É de grande satisfação, porque conseguem ir para o mercado de trabalho. Quando eles ganham o salário, o primeiro salário deles é uma vitória. E eles ganham salário, eles são pagos, são profissionais bem comprometidos, geralmente são bem aceitos dentro da comunidade onde eles trabalham, onde eles estão inseridos. E também para nós isso é uma vitória grande, porque conseguimos colocá-los lá. Fazemos uma inclusão escolar com responsabilidade também. E aí, o principal de tudo é a inclusão social. E para isto, a luta das APAES já começou há muito tempo. E a comunidade aceita cada vez mais essas diferenças. E este é o verdadeiro objetivo, incluí-los dentro da comunidade onde eles vivem. E tornar a vida deles mais fácil e também, consequentemente, da própria família. E esses que estão há mais tempo, aí, que começaram a frequentar desde o começo, como é que a gente pode definir essa convivência? Eles frequentam Eles diariamente? adoram vir à PAI, porque alguns não têm capacidade para ir para o mercado de trabalho. Então, continuam aqui conosco. Eles gostam muito. As férias para eles e para as famílias é um tormento, porque eles querem vir para a PAI. Porque aqui eles têm lazer, têm as salas de aula, fazem diversas atividades, tem piscina, tem o campo de futebol. Eles vão, os mais velhos, que estão no centro de convivência, também os outros vão, frequentam o shopping, vão ao cinema com as professoras, vão fazer lanche. Então, para eles,
o que muitas vezes eles não têm nas famílias, porque muitas famílias são carentes, a APAE proporciona isso para eles. Além disso, tem a questão da relação, da amizade. Eles aqui estão com os iguais a eles. E aqui Acabam tudo se vira... identificando, né? Exato. E aqui tudo vira festa. O que eles mais gostam é ouvir música e dançar. Então, quando a gente pode fazer uma festa para eles, que eles possam dançar, é tudo que eles gostam. Agora, a comunidade, a sociedade blumenauense também, ela entende o papel da APAE e esse tradicional pedágio que acontece em Blumenau é a prova de que a comunidade abraçou esse projeto, né? A comunidade blumenauense sempre corresponde muito aos nossos apelos, exatamente pelo pedágio e pelas diversas promoções que a gente faz. No pedágio, nós conseguimos reunir mais de 1000 voluntários para trabalhar das 8 da manhã às 2 da tarde. Já se estendeu o pedágio pelo Estado. Nós temos mais de 100 APAEs que fazem o pedágio agora já. Começou com a APAE de Blumenau. Então, é um desafio para as outras APAEs para chegar perto da APAE de Blumenau, mas a gente já tem toda uma bagagem para isso acontecer. Bom, nós começamos o programa falando um pouquinho da tua história, né? Nessa segunda parte do programa, a tua relação aqui Sim. com a APAE, porque não tem como separar a Lorena da APAE, né? É uma coisa que, como eu disse, vai adiante, né? Mas teve aquela passagem, imagino, de sala de aula, porque a senhora me contou durante o programa que se formou, né? Foi na FURB, em pedagogia, sim. Professora de que área? Eu dei aula de psicologia, didática, religião, educação moral e cívica, português. Eu dei uma porção de matérias Saudade diferentes. do tempo de moral e cívica, né? Eu gostava. O SPB também. Também. Religião também, dei aula de religião. Legal. A gente, naquela época, a licenciatura era plena. Então, dava para o formando diversas áreas para escolher. E nesse tempo de trabalho, então, professora posso dizer servidora da APAE? Porque a senhora é presidente... Antes de casar, eu fui professora. Dei aula no Machado de Assis e no João Wiedemann. E quando eu casei, fui para Curitiba, lá eu dei aula de português para estrangeiros. Eu tinha o pessoal da Siemens, a maioria veio da Alemanha e queriam aprender a falar português. E de algumas outras empresas também, que vinham de fora. E então dei aula de português durante alguns anos lá. Aí o meu mais velho começou a saúde complicar bastante e aí tive que parar. Aí que começou então a história com a APAE. Aí mudei para Blumenau para assumir o hotel e aí que começou a história da APAE. Mas lá no hotel a senhora trabalha? Trabalho. Como a família toda trabalha, né? Eu sempre digo, eu vou escrever um livro um dia. Faz muito bem, hein? Porque eu lá sou lavadeira, camareira, copeira. Então eu vou escrever um livro de camareira, copeira ou lavadeira a presidente. Porque muitas vezes eu saio de lá correndo, me arrumo e venho trabalhar na APAE. O hotel lá é a senhora, é Roberto, o marido, né? Isso, Roberto. E agora um dos filhos, o Charles, está conosco. Bacana. E o outro trabalha no São banco. poucos os negócios assim que continuam em família, né? Poucos, é. Mas estamos lá, o hotel é pequeno, é bem familiar, mas temos a nossa clientela de muitos e muitos anos. Eu imagino que a senhora tenha, ao longo da vida, percebido, convivido com muitas pessoas e tem muita história para contar, né? E que é interessante essa ideia do livro, essa relação aqui com a APAE. O hotel sempre tem um hóspede ou outro que tem história para se contar, né? Exato. Essa relação da cidade. Né? Olha só, a gente falou da década de 60, 70, faz um bom tempo, mas se você olhar por outro ângulo, parece que foi ontem, né? O tempo passa muito rápido. E como mudou a cidade, as pessoas. Exato, cresceu muito. E hoje em dia você já anda na rua sem encontrar ninguém conhecido. E naquela época se conhecia todo mundo, né? Era sair
do jardim de casa já estava... Sim, sim. E Tinha os o vizinho do vizinhos lado. todos se conheciam. Mesmo que a gente não frequentasse a casa um do outro, mas todo mundo se conhecia, sabia da história um do outro. E hoje em dia, ali no centro mesmo, onde é o hotel, onde eu morei, naquelas imediações ali, a gente não conhece mais quase ninguém. Famílias tradicionais, muitas, né, que têm origem mais antiga da fundação da cidade, Sim, né, que colonizou a região e hoje já se tornou uma cidade de povos bem diferentes, né? Exato. Migração de muita gente de uma cidade, de um estado, outro. Lorena, quero te agradecer pela gentileza de ter aceito o nosso convite, contar um pouquinho da tua história, do belo trabalho que se faz aqui da PAI, da própria instituição que chega aí na casa de 50 anos, meio século servindo a comunidade blumenauense. Exato. Muito obrigado, tudo bom, hein? Eu agradeço. Lorena Stark Schmidt foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.